Em 1824, os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil, trazendo sonhos, esperanças e a coragem para construir uma vida em um país novo e desconhecido. Desde então, ao longo de 2 centenas de anos, a influência alemã se enraizou profundamente em várias regiões do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento econômico, científico e cultural da nação. Hoje, vamos explorar como essa história da imigração se entrelaçou com o progresso científico e tecnológico brasileiro, impactando áreas como a agricultura, a indústria, a medicina, a engenharia e a educação. Esta é a história do papel dos alemães na construção do Brasil moderno. No início do século XIX, o Brasil era um país em grande parte agrícola e o cultivo era praticado de maneira rudimentar. Com a chegada dos alemães, novas práticas agrícolas foram introduzidas. Os imigrantes, vindos de uma Europa industrializada, possuíam conhecimentos avançados sobre cultivo, técnicas de rotação de culturas e métodos de produção que aumentavam a produtividade do solo. Em regiões como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os alemães trouxeram habilidades específicas, como a vinicultura e a horticultura, que transformaram o panorama agrícola local. O trabalho árduo das primeiras colônias alemãs não apenas garantiu sua sobrevivência, mas também incentivou o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e diversificada. Muitos dos métodos que introduziram permanecem em uso até hoje, e os descendentes desses pioneiros agrícolas continuam a ocupar um papel de destaque no setor agropecuário brasileiro. Esses colonos plantaram sementes tanto no solo fértil do Brasil quanto na cultura do país, que floresceriam ao longo de várias gerações. Alguns dos primeiros assentamentos, como São Leopoldo, tornaram-se centros de experimentação agrícola, onde se testavam novas espécies de plantas adaptadas ao clima brasileiro. Isso abriu caminho para culturas que, no futuro, se tornariam centrais para a economia nacional. A tradição agrícola trazida pelos alemães foi, portanto, uma base sólida para o desenvolvimento rural brasileiro. À medida que o Brasil dava seus primeiros passos na industrialização, muitos imigrantes alemães viram oportunidades para aplicar seus conhecimentos técnicos em fábricas e indústrias. Foi durante o final do século XIX e início do século XX que cidades como Joinville e Blumenau se tornaram polos industriais, onde o talento técnico e a visão empreendedora dos alemães prosperaram. Com fábricas especializadas em metalurgia, maquinaria e até mesmo a produção de cerveja, esses locais rapidamente se destacaram como centros de inovação. O impacto da tradição cervejeira é especialmente significativo. Os alemães trouxeram receitas e técnicas que hoje são parte essencial da cultura brasileira. A cerveja tornou-se um dos produtos mais populares e economicamente relevantes do país, com métodos de produção que refletem a qualidade e o conhecimento que os imigrantes alemães introduziram. Outro destaque foi a contribuição alemã na metalurgia, onde técnicas avançadas de forjamento e fabricação de máquinas se consolidaram. Com o tempo, essas fábricas passaram a abastecer o mercado nacional com produtos de alta qualidade, consolidando uma rede industrial que fortaleceu a economia brasileira e levou à criação de empregos e a um salto na produção industrial. A partir do século XX, a presença alemã se fez cada vez mais marcante nas universidades e centros de pesquisa brasileiros. Com a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934, uma nova geração de professores e pesquisadores, muitos de origem alemã, começou a atuar em áreas como física, biologia e medicina. Eles trouxeram ao Brasil um rigor científico até então pouco comum, influenciando o sistema educacional e a produção acadêmica do país.
Entre os professores e cientistas de ascendência alemã, destaca-se o trabalho de físicos e engenheiros que, por meio de publicações e pesquisas, ajudaram a consolidar uma tradição científica no Brasil. Eles formaram novas gerações de cientistas brasileiros, deixando um legado duradouro na educação técnica e científica do país. Alguns desses pesquisadores atuaram como pioneiros em seus campos, ajudando a formar laboratórios e programas de pesquisa de excelência. Por exemplo, o Instituto Butantan, em São Paulo, se tornou um centro de pesquisa médica e biológica de destaque, onde alguns descendentes de alemães desempenharam papéis cruciais no estudo de venenos de serpentes e desenvolvimento de soros. Esse conhecimento acumulado e a metodologia científica que introduziram ajudaram a consolidar o Brasil como um polo de pesquisa em biotecnologia. Na área da saúde, os alemães também deixaram uma marca profunda. Desde o final do século XIX, muitos médicos alemães começaram a atuar no Brasil, trazendo práticas e conhecimentos avançados para a época. Eles introduziram novas formas de diagnóstico, tratamentos e técnicas cirúrgicas, inspirados nos avanços que estavam acontecendo na Europa. Um campo particularmente beneficiado foi a medicina tropical. Médicos alemães ajudaram a investigar doenças endêmicas no Brasil, como a malária e a febre amarela, aplicando conhecimento científico para desenvolver tratamentos e medidas preventivas. Isso abriu caminho para que o Brasil se tornasse uma referência em medicina tropical e saúde pública. Além disso, muitos hospitais e clínicas fundados por imigrantes alemães, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo, continuam a ser centros de excelência em saúde. Esses locais sempre foram conhecidos por seu compromisso com a ética, a precisão técnica e a atenção aos detalhes, qualidades que são parte do legado alemão na medicina. À medida que o Brasil se desenvolvia, havia uma crescente demanda por infraestrutura, especialmente em transporte. Engenheiros alemães desempenharam um papel fundamental na construção de pontes, ferrovias e estradas que conectavam o país norte a sul. Suas habilidades em cálculo, projeto e execução permitiram a construção de estruturas robustas que ainda estão em uso. Ferrovias como a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande foram construídas com o apoio de engenheiros de origem alemã que aplicaram técnicas europeias de construção e gerenciamento. Essas obras facilitaram o transporte de mercadorias e pessoas, impulsionando o crescimento econômico e melhorando a mobilidade dentro do país. Além disso, muitas pontes de ferro projetadas por engenheiros alemães ajudaram a abrir caminhos para o desenvolvimento urbano e rural. A precisão e o rigor técnico, marcas registradas da engenharia alemã, garantiram que essas construções se tornassem símbolos de progresso e desenvolvimento no Brasil. Com o avanço da tecnologia nas últimas décadas, descendentes de alemães também se destacaram nas áreas da tecnologia da informação e comunicação. O Brasil, influenciado por essa mentalidade inovadora, tornou-se um centro de desenvolvimento de software e automação industrial. Empresas brasileiras, fundadas por profissionais de ascendência alemã, se consolidaram no setor de telecomunicações e informática, contribuindo para uma das economias digitais mais dinâmicas da América Latina. Esse desenvolvimento tecnológico facilitou não apenas a conectividade entre brasileiros, mas também a inserção do Brasil no cenário digital global. Desde as primeiras escolas técnicas até as parcerias universitárias, a educação técnica foi um dos grandes legados dos alemães para o Brasil. Instituições de ensino fundadas por imigrantes alemães, como a Escola Técnica Tupi em Joinville, formaram gerações de profissionais capacitados que ajudaram a desenvolver a indústria e o comércio.
A cooperação acadêmica entre Brasil e Alemanha continua a se fortalecer. Programas de intercâmbio científico e tecnológico facilitam o compartilhamento de conhecimento, garantindo que estudantes e pesquisadores brasileiros possam aprender com algumas das melhores universidades alemãs e aplicar esse conhecimento no Brasil. De agricultores e operários a cientistas e engenheiros, os alemães desempenharam papéis essenciais no desenvolvimento do Brasil. Suas contribuições em ciência, tecnologia e educação criaram uma base sólida que impulsionou o país em direção ao futuro. O legado desses imigrantes e de seus descendentes permanece vivo, um testemunho de como duas culturas podem se unir e prosperar juntas. Essa é uma parceria de 2 séculos, um elo inquebrável entre Brasil e Alemanha, que continua a construir pontes de progresso e conhecimento para as próximas gerações.